Como corrigir uma desidratação sem auxílio de exames laboratoriais? Um bom número de doentes é apresentado ao médico numa conjuntura de atendimento de urgência, sendo, na imensa maioria das vezes, esta ocasião o de primeiro contato com os mesmos. E pode, a depender do nível de consciência mental, da condição socioeducacional e principalmente do tempo disponibilizado para atendimento, haver dificuldade de julgamento dos seus parâmetros clínicos, aquisição de informações dos antecedentes patológicos e, em alguns serviços, impossibilidade de efetivação de exames complementares. No exercício da prática clínica, são frequentes atendimentos a pessoas com enfermidades cuja evolução apresenta em variadas circunstâncias perdas hidroeletrolíticas, com consequente manifestação de desidratação. Porém, nem sempre é possível ajuizar o quantitativo das mesmas. Não é usual o paciente precisar com exatitude os volumes perdidos, nem tampouco trazer na consulta amostras das mesmas. Quem já viu um indivíduo, por exemplo, expor um recipiente contendo o quantitativo de vômitos ou fezes diarreicas exoneradas? Embasados numa anamnese e exame físico adequados, é até possível estimar este total, porém, na maioria das vezes, a imprecisão é real. Por desconhecer parâmetros clínicos prévios dos enfermos, o médico tem receio de prescrever, mesmo quando necessário, grandes volumes de líquidos, notadamente em idosos e debilitados, pois é possível advir eventos desagradáveis, disfunções cardíacas, edema agudo de pulmão, edemas subcutâneos, dentre outros. Por outro lado, volumes escassos podem implicar na instalação de uma insuficiência renal. A falta de exames laboratoriais é um empecilho que se soma para a correta avaliação do status hídrico, especialmente os alusivos às dosagens de eletrólitos, fato que impossibilita a avaliação da sua verdadeira condição no organismo e não permite determinação da osmolaridade estimada do compartimento extracelular, dificultando, por conseguinte, o diagnóstico do tipo de desidratação, hipotônica, isotônica ou hipertônica. Qual a conduta adotada nestas circunstâncias de ausência de exames complementares? É o que se procura esclarecer neste tutorial. Conhecendo-se a idade, o estado nutricional e o peso corpóreo, é possível quantificar o volume de líquidos a serem infundidos na ausência de perdas prévias. Ou seja, é possível calcular, baseados nestes parâmetros, as necessidades basais de um dado paciente. Paciente adulto, água. Adulto jovem, 35 ml por quilo de peso. Debilitado, 30 ml por quilo de peso. Velho ou obeso, 25 ml por quilo de peso. Crianças, água. Prematuro, 40 a 60 ml por quilo de peso. Recém-nascido, 50 a 70 ml por quilo de peso. 4 a 10 quilos, 100 a 120 ml por quilo de peso. 10 a 20 quilos, 80 a 100 ml por quilo de peso. 20 a 40 quilos, 60 a 80 ml por quilo de peso. Exemplo: um paciente adulto jovem, bom estado nutricional, com um peso de 70 quilos, necessita de um volume de água igual a 35 vezes 70, igual a 2.450 ml, que é aproximado para 2.500 ml,
Em razão das soluções mais frequentemente utilizadas na terapêutica hídrica serem disponibilizadas em frascos ou bolsas de 500 ml, é mais racional aproximar os valores calculados para múltiplos de 500. O desidratado que está recebendo fluidos para reposição de uma perda demanda, por parte da equipe médica, avaliações periódicas de parâmetros clínicos, pressão arterial, amplitude do pulso, frequência cardíaca, presença de sede, volume da diurese, concentração da urina, elasticidade e turgor da pele, umidade das mucosas, etc. Que, quando corretamente interpretados, dão ideia da sua real condição de hidratação. Baseados nestes parâmetros, define-se, no dado momento, depois de instituído o tratamento de reposição hidroeletrolítica, quando estes são normalizados, que o quantitativo subtraído foi reposto, ou, em caso contrário, da obrigação de continuar-se administrando-se mais líquidos ao paciente. O bom senso deve prevalecer, e por esse motivo, os pacientes configurados como portadores de choque hipovolêmico deverão ser tratados como tal, merecendo uma hidratação mais vigorosa e rápida. Em pacientes hipovolêmicos com perdas sanguíneas, poderá ser necessário infusão de sangue, plasma ou derivados. Para o adequado manejo de um desidratado, além das necessidades basais, é imperativo recuperar um déficit, que no momento do atendimento é, em boa parte das ocasiões, desconhecido. Calculado o basal, o que for acrescido de líquidos, além deste valor, contribuirá para refazer o que foi perdido anteriormente, sendo possível repor o déficit infundindo-se líquidos em quantidade a mais do básico até a normalização dos parâmetros clínicos alterados pela desidratação. Várias são as opções na literatura para o cálculo desse déficit. Apresenta-se a seguir uma opção segura para manejo de um paciente desidratado adulto. Primeiro passo: calcular o volume basal diário de líquidos para suprir as necessidades de um paciente. Ou seja, para o adulto jovem, 35 ml por quilo de peso. Para o debilitado, 30 ml por quilo de peso. E, no obeso ou idoso, 25 ml por quilo de peso. Calcular o gotejamento para a infusão do total de líquidos em 24 horas. Como regra prática, para cada 500 ml de líquidos, acrescenta-se um valor de gotejamento de 7 gotas por minuto. Exemplo: para um paciente adulto jovem desnutrido, que apresenta peso corpóreo de 65 quilos, carece de um total de 1.950 ml, 30 ml por quilo de peso, vezes 65 quilos, de fluidos para satisfazer suas necessidades basais. Este valor é aproximado para 2.000 ml. Para um total de 2.000 ml de líquidos, será instituído um gotejamento de 28 gotas por minuto. 4 frascos de soros de 500 ml, igual a 7 vezes 4, igual a 28 gotas por minuto. Segundo passo: dividir o dia em 4 períodos de 6 horas e distribuir equitativamente o total de líquidos calculados. Exemplo: se o cálculo para 24 horas do doente corresponde a um total de líquidos de 2.000 ml, é o mesmo que dizer 500 ml a cada 6 horas. Se para correr 2.000 ml de líquidos em um dia,
emprega-se gotejamento de 28 gotas por minuto, conclui-se que com este valor 500 ml serão infundidos em um tempo de 6 horas. O propósito de dividir-se o dia em 4 momentos iguais é para permitir que o paciente desidratado seja examinado ao menos 4 vezes ao longo deste período para avaliação do seu status volêmico. O paciente acompanhado por médicos em regime de plantão são obviamente examinados em um maior número de vezes no decorrer do mesmo período de tempo. Terceiro passo: dobrar o provimento de líquidos ofertados nas primeiras 6 horas. Com isso, está-se repondo o basal, o valor original, e o volume dado a mais é admitido como repositor de perdas. Na prática, dobrar o volume de soluções equivale a dobrar o gotejamento. No exemplo, ao invés de 500 ml, o calculado, infundem-se 1000 ml, 500 ml de basal mais 500 ml de déficit estimado. O gotejamento para que este novo valor seja infundido no mesmo intervalo de tempo será de 28 gotas por minuto vezes 2, ou seja, 56 gotas por minuto. Quarto passo: ao menos a cada 6 horas, reavaliar clinicamente o doente para avaliação de parâmetros de hidratação: sede, diurese, turgescência de veias, pressão arterial, pulso, hidratação das mucosas, turgor e elasticidade da pele. Caso, nesse ajuizamento, o paciente apresente estes parâmetros normalizados, é indicativo de que as perdas, de acordo com a teoria, foram repostas, sendo, portanto, correspondentes a um volume igual ao básico estabelecido para aquele intervalo de tempo. A partir deste momento, o paciente passará a receber fluidos somente para repor suas necessidades basais. Exemplo: se ao final do intervalo de 6 horas o paciente apresenta normalização dos seus parâmetros clínicos, do total calculado, 500 ml corresponde ao basal e 500 ml ao seu déficit de líquidos. Havendo normalização dos parâmetros clínicos, não existirá mais necessidade do gotejamento de 56 gotas por minuto e, a partir deste momento, o mesmo será alterado para 28 gotas por minuto, suficientes para a administração do volume basal. Caso o paciente apresente alterações nos parâmetros de adequada hidratação, continua-se com o fornecimento hídrico ofertado por gotejamento dobrado até que haja normalização dos mesmos em outro momento. A regra do quarto passo será posta em prática a cada 6 horas. Se ao final do primeiro dia, 24 horas, o paciente mantém indicativo de desidratação, a conduta é mantida e estendida para um novo período de 24 horas. Do ponto de vista prático, a conduta pode ser resumida e adaptada. Calcular o basal de líquidos para o paciente. Dobrar o fornecimento hídrico calculado até normalização dos parâmetros clínicos de hidratação. Isto equivale a calcular o número de gotas por minuto e mantê-lo dobrado até este instante. Nos pacientes observados em regime de plantão, não existe necessidade, portanto, de tomar conduta decisória somente a cada 6 horas, pois, a qualquer momento do dia, percebendo-se normalização dos parâmetros de avaliação do status hídrico, interrompe-se o processo e, a partir deste momento, infunde-se somente o basal de líquidos.
Qualidade da solução a ser infundida vai depender do tipo de desidratação. Hipotônica, um soro glicosado para um soro fisiológico. Solução 1:1. Isotônica, 2 soros glicosados para um soro fisiológico. Solução 2:1. Hipertônica, até 6 soros glicosados para um soro fisiológico. Como está se admitindo a lacuna de auxílio de exames laboratoriais para estabelecimento da osmolaridade plasmática e, consequentemente, da escolha do tipo de solução a ser infundida baseada nesta informação, a opção por soluções é baseada no tipo mais frequente de desidratação, qual seja a isotônica. Portanto, pode-se optar por infusão de 2 soros glicosados para um soro fisiológico. Solução 2:1. O potássio deve ser reposto obedecendo aos cuidados para tratamento de hipopotassemia. Nunca isolado. Só repor quando o paciente estiver adequadamente hidratado. Sempre diluído. Não fazer a aplicação da ampola contendo potássio diretamente na veia, nem tampouco em soluções que já estejam sendo infundidas. Caso seja necessário infusão de grandes quantidades, monitorizar o paciente, eletrocardiograma e dosar o potássio a cada 3 horas. O ideal é somente ofertar potássio para o paciente quando o laboratório já estiver disponível e poder ofertar o valor do potássio corrente no sangue.